Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Boa tarde já. Boa tarde, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Eu creio que eu não vou me demorar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Achei um pouco inusitado, mas eu quero, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, poder ministrar aquilo que Ele colocou no meu coração. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre maturidade hoje para os nossos visitantes. Esse é o tema que o Senhor colocou no coração dos nossos pastores, o ano da maturidade. E se eu puder colocar um tema sobre esta palavra, o tema seria: amadureço à medida que me aprofundo no conhecimento e relacionamento com Deus. A gente vai fazer um paralelo hoje entre a palavra do Senhor e um livro que a Marcele comprou recentemente para o Micael e tem sido uma das leituras mais importantes lá em casa. O nome do livro é Para o Meu Bem. Depois eu mando uma foto lá no grupo. E só esse livro em si já daria uma mensagem. Só o título, né? É para o meu bem. Todas as coisas que o Senhor faz para o nosso bem. Nós vamos fazer um paralelo dessa leitura com a história de dois irmãos que ambos ainda não tinham maturidade em seu relacionamento com o seu pai. Sempre há lugar para amadurecermos ainda mais. Eu sei que você já ouviu isso aqui alguns domingos, mas vale reforçar que a maturidade, enquanto nós estivermos aqui nesta vida terrena, é algo que constantemente nós vamos buscar. Não existe um nível de profundidade em Deus que nós cheguemos aqui e o Senhor fale: não, aqui está bom, você chegou no máximo possível, você chegou aonde você conseguiria. Não, sempre há um nível mais profundo em Deus para nós. Sempre há lugar para amadurecermos e crescermos mais em Deus. Sempre há lugar para conhecermos mais e mais o Senhor. O sábio vai dizer em Provérbios 4:18: a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou o nosso tema, que é Efésios 4:13: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É engraçado que, à medida que o conhecimento ele vai se dando, o relacionamento vai ficando cada vez mais maduro, não é assim? Vou fazer aqui um rápido paralelo com a vida conjugal ou relacionamento entre amizades. Quando você conhece alguém, existe aquela pré-impressão, né, ou aquele pré-conceito de quem a pessoa é. Mas à medida que você vai caminhando com essa pessoa, você vai trocando com essa pessoa, e esse relacionamento vai amadurecendo, você começa a perceber coisas que antes você não percebia. Você começa a desconstruir algumas coisas que você chegou construindo. E chega algum momento, eu sei que talvez você que é casado, ou que está no momento de corte, ou de pré-corte, algo assim, deve estar passando por algo assim. Basta um olhar da pessoa na situação e você entende exatamente o que ela está querendo te dizer. Geralmente a esposa com o marido, né? Quando o marido está se passando demais, ela dá aquele olhar 43 para ele, que ele já entende: opa, estou falando besteira. Opa, aqui acho que... Não é? Um olhar dentro de um relacionamento maduro nos faz entender exatamente o que o outro quer dizer. Outro sinal muito engraçado em relacionamentos mais maduros são os conselhos, as respostas que os dois dão, que são muito parecidos. Não sei se já aconteceu com você. Alguém vai te pedir um conselho, e aí vou usar o exemplo do Dé e da Cris aqui, né, que acho que são os que mais dão conselhos aqui. Pede um conselho pro Dé, o Dé fala uma coisa. Aí vai pedir um conselho pra Cris. Quem sabe a Cris não fala algo diferente, não é? Quem sabe? Aqui na verdade seria o contrário, né? Seria falar com a Cris primeiro e depois você corre pro Dé pra ver. Tudo bem. Chegando lá, você pede um conselho pro Dé e ele fala exatamente a mesma coisa que a Cris falou. Parece até que era combinado. Parece até que ela contou pra ele antes: olha, fulano vai chegar em você pra pedir um conselho, fala isso, isso e isso.
Para quem está achando que é combinado, não é, tá, irmãos? Misericórdia. Isso quer dizer maturidade de um relacionamento. Você começa a ficar tão parecido com a pessoa que você se relaciona, que a cosmovisão começa a se alinhar e as respostas são as mesmas. Os conselhos são os mesmos. Estes são alguns sinais de relacionamento que são maduros. Isso se dá porque com o tempo as pessoas vão se conhecendo melhor. Ou seja, o conhecimento traz maturidade. Fala para alguém que está próximo de você, por favor. O conhecimento, agora com vontade, o conhecimento traz maturidade. Pega a visão, como diz o pastor. Na história que nós vamos nos debruçar hoje, veremos como a falta de maturidade pode destruir relações e nos fazer perder tudo o que temos. Irmãos, essa é uma história bem conhecida da igreja, mas eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo, tentar trazer um novo olhar sobre esses personagens. E assim a gente vai aprender o que Deus tem preparado para a gente. Primeiro eu vou começar lendo um pouquinho aqui da história da nossa protagonista, a ovelha Bernadette. Ela vai ser uma das personagens que o Senhor vai falar conosco hoje. Bernadette. A história da ovelha Bernadette começa assim. A ovelhinha Bernadette vivia em um lindo e verde pasto. Todos os dias, ela e suas amigas ovelhas recebiam a visita de alguém muito especial, o bom pastor. Ele se dedicava para que nada lhes faltasse, e sua presença era sempre bondosa. Em volta do pasto, o bom pastor construiu uma grande cerca, para que as ovelhas não se perdessem, e para protegê-las dos perigos da floresta. Ele explicou às ovelhas que a cerca havia sido colocada ali por amor, e era um limite que existia para o bem delas. Certo dia, Bernadette começou a imaginar como seria ultrapassar a cerca. Afinal, será que o bom pastor realmente sabia o que era melhor para ela? Suas amigas não achavam uma boa ideia tentar cruzar o cercado, mas a ovelhinha estava decidida. Ao amanhecer, vou viver essa aventura, pensou ela. Na manhã seguinte, antes da visita do bom pastor, Bernadette atravessou a cerca e correu para a floresta. O começo do passeio foi muito divertido e cheio de coisas novas. A ovelhinha não desanimou, nem quando se deparou com um lamaçal enorme no caminho. Determinada, decidiu que saltaria sobre a lama e continuaria o seu passeio. Vamos parar por aqui por enquanto. A gente vai falar hoje sobre a parábola dos 2 filhos. E um detalhe importante sobre esta parábola é que o contexto dado é Jesus trazendo cobradores de impostos e pecadores. E ele está ministrando essas pessoas e isso começa a incomodar ainda mais os fariseus da sua época. Abre para mim, por favor, Edinho, em Lucas 15, versículos 1 e 2. Eu vou fazer a leitura na NVT, a maior parte. O contexto é esse. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Verso 2. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Você pode dizer glória a Deus por esse versículo? Glória a Deus que Jesus se reúne com pecadores e até come com eles, irmãos. Porque senão o que seria de mim e de você se Jesus não se reunisse com pecadores? Glória a Deus por isso. Vamos ler o versículo 12. Vamos começar então pelo irmão mais novo, o rebelde, que queria muito a sua herança. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Entenda uma coisa, irmão. A imaturidade, ela é combustível para o ego. Ela nos faz permanecer no lugar de desobediência e pirraça, ao invés de voltar para onde teremos alimento, cuidado e redenção. A
A imaturidade deste filho, e é engraçado que Jesus vai frisar isso, né? O filho mais jovem disse ao pai. Porque esse tipo de comportamento, pai, quero a minha herança, é comportamento de filho mais jovem. A gente não espera que filho mais velho, que já tem maturidade, diga esse tipo de barbaridade. E a barbaridade aqui é o filho querendo a sua herança antes do tempo apropriado, porque o seu pai ainda estava vivo. Então, indiretamente, o que ele está dizendo: pai, eu quero cortar relações com o Senhor. Olha, a partir de hoje, o Senhor está declarado como morto para mim, porque eu quero a minha herança. É pesado isso, né? Mas a imaturidade nos faz dizer barbaridades. A imaturidade nos faz falar coisas sem pensarmos, sem consultarmos ao Espírito. A imaturidade nos faz não discernir o tempo. Para quem estava participando lá dos estudos do Despertamente do mês passado. E é isso que ele vai fazer. Ele queria emancipação, liberdade, para usar toda a sua herança como lhe bem parecesse. E o pior, antes mesmo que o pai houvesse falecido. Você já ouviu barbaridades de alguém que você falou assim: meu Deus do céu, como que essa pessoa está falando isso? Meu Deus do céu, como essa pessoa pode pensar isso? Meu Deus! E nós ficamos chocados. Isso tem um nome: imaturidade. E talvez eu e você muitas vezes estamos sendo essa pessoa. Os imaturos falam coisas impensáveis. A falta de temor para com o pai, não saber discernir o tempo certo das coisas, também é um sinal claro de maturidade. Ele pega a herança, o pai divide entre os dois filhos. Ele perde a sua herança antes do tempo oportuno. Deixa eu te contar uma coisa. Existem coisas que Deus tem preparado para dar para nós. Existem coisas que Deus ele quer entregar na minha e na sua mão. O Senhor quer confiar coisas a nós, mas no tempo certo. E é por isso que esse ano é tão importante. E eu não sei para você, mas a maturidade para mim começou quando o Dé anunciou lá a palavra em dezembro já. Eu não sei se para você está sendo assim também, mas o apertar de Deus, o encruzilhar de Deus sobre nós esse ano, para que nós possamos alcançar a maturidade, é porque o Senhor tem coisas a entregar na nossa mão. Só que da forma que nós estamos, nós não saberemos gerir aquilo que Deus quer entregar a nós. Ainda não há solidez em nós para receber toda essa herança. Ainda não é o tempo, mas o filho imaturo está dizendo: pai, eu quero agora, não importa o que isso me custe, não importa como vai ser, eu quero agora. A imaturidade nos faz não medir os riscos das coisas. O imaturo é inconsequente muitas vezes. Vamos avançar aqui com a ovelha Bernadette rapidamente. Presta atenção. Ela saiu antes do pastor chegar na cerca, viu um lamaçal de lama e falou: vou conseguir pular aqui, calma aí. Ali perto havia outros dois personagens, a raposinha Ana e o pássaro Eliseu. Eles estavam fazendo um delicioso piquenique. Os dois já eram amigos de longa data e sempre se encontravam para conversar, quando de repente eles foram surpreendidos por um grito muito alto: socorro! Era Bernadette. Ana e Eliseu correram para oferecer ajuda. O que está acontecendo? Quem foi que pediu socorro? Perguntou Ana, olhando para um amontoado de lã suja se movendo no meio do lamaçal.
Sou eu, Bernadette, respondeu a ovelhinha, amedrontada. Eu tentei saltar sobre a lama, mas acabei caindo no meio dela e não consigo sair de jeito nenhum. Prontamente, Eliseu encontrou um galho bem forte e com a ajuda de Ana foi ao resgate da ovelhinha. Segure firme, nós vamos te puxar. 1, 2, 3 e já! Força, raposinha! Com muito esforço, eles finalmente conseguiram desatolar Bernadette. Vai meditando aí nessas duas histórias, porque o Senhor vai digerindo no seu coração. A Bíblia fala que alguns dias depois, esse filho mais novo pega as suas coisas. Imagina a festa, pegando a sua herança, tudo que era dele agora, colocando sobre a carruagem, dizendo: olha, tô indo, tchau pai, tchau irmão, tchau fazenda, tchau todo mundo. Ele se muda para um país distante, e ali ele começa a gastar tudo o que ele tem. Ele começa a gastar tudo. E eu sei que você conhece bem essa história. Talvez, assim como a ovelha Bernadette, ele achou que ele estava no controle. Essa pocinha de lama aí, eu consigo pular, tá tranquilo. Não, esse dinheiro aqui tá tranquilo, eu consigo gerenciar. Não vai acabar não. Eu sei o que eu estou fazendo. Que frase perigosa, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. Aí a gente é igual a Bernadette, quando tenta pular da lama, cai bem no meio dela. Ele começou a gastar tudo com os prazeres da vida, com tudo que ele achava que fazia sentido para ele. E eu achei uma coisa interessante nessa história, lendo e relendo ela, porque quando o dinheiro acaba, a Bíblia fala que há uma fome sobre a terra que ele estava. Vamos ler ali em Lucas 15, 14, por favor. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. É engraçado, né? Assim que o dinheiro acaba, o que acontece? Uma fome começa a assolar aquele país, aquela cidade onde ele estava. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu vejo a fome como a provisão de Deus. Deus manda a fome, criando a situação e a oportunidade para aquele filho voltar para a casa do seu pai. Deus cria situações para levar ao arrependimento. Mas o que é que ele faz? Insiste em se manter longe. Já estou aqui mesmo, para que mudar? Quando todos os recursos dele acabaram, Deus, em sua infinita misericórdia, manda uma fome e faz ele passar necessidade. E talvez você ainda não entendeu, não teve discernimento, mas o Senhor te trouxe aqui para falar ao seu coração nessa tarde de hoje. A fome que Ele tem mandado, as situações, as provações que Ele tem mandado sobre a sua vida para assolar você, nada mais são do que cordas de amor do Senhor para te fazer chegar ao arrependimento. Deus manda fome assim que acaba todos os recursos,
Porque se Deus tivesse mandado a fome antes, Ele prontamente usaria o dinheiro da herança para comprar mantimento, para barganhar mantimento. Mas é quando os nossos recursos se acabam, quando as nossas forças se vai, que Deus coloca a gente encurralado e diz para nós: se arrependa. Aí a gente fica correndo igual barata tonta de um lado para o outro, tentando entender: Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Deus está te dando uma resposta clara hoje. E isso está acontecendo porque eu quero criar maturidade em você. Mas para chegar na maturidade, você precisa passar pelo processo de arrependimento. Eliseu e Ana tiram a Bernadette da lama. E Ana pergunta para ela: puxa, o que você estava fazendo sozinha aqui na floresta? Enquanto se limpava, Bernadette respondeu: eu saí escondida do pasto onde moro, porque queria descobrir o que tinha do outro lado da cerca que o bom pastor construiu. Ele disse que não devíamos atravessá-la, mas eu tinha muita curiosidade e comecei a desconfiar de que talvez ele não estivesse certo. Você deveria voltar para o pasto, minha cara ovelhinha. Olha para alguém que está perto de você, por favor. Fala para ele: você deveria voltar para o pasto, minha cara ovelhinha. Fala mais forte, porque talvez ele não entendeu. Você deveria voltar para o pasto, minha cara ovelhinha. O bom pastor deve estar bastante preocupado com você. Nós podemos te ajudar a encontrar o caminho de volta, aconselhou Eliseu. Contudo, a pequena ovelha deu de ombros, descartando o conselho do pássaro e retomando empolgada ao passeio na floresta. Ana e Eliseu, preocupados com a nova amiga, resolveram seguir Bernadette e ficar de olho nela. No caminho, eles encontraram uma grande árvore. Ela estava carregada de frutos, mas todos ainda estavam verdes. Bernadette estava faminta. Sem pensar duas vezes, correu em direção à árvore. Ana tentou avisá-la: ei, espere! Eles ainda não estão maduros. Essa não é uma boa ideia. Mas era tarde demais. Rapidamente, Bernadette foi engolindo 1, 2, 3, mais de 10 frutos. Naturalmente, toda aquela comilança não lhe fez nada bem. Enquanto sua barriga reclamava, a ovelha se lembrou da comida fresquinha que o bom pastor lhe dava todos os dias. Ela era deliciosa e nunca lhe faltava e jamais lhe fazia mal. Bernadette, assim como o filho mais jovem, tinha a oportunidade, depois de passar por uma enrascada, de voltar para a casa do bom pastor, e o filho mais jovem de voltar para a casa do seu pai. Mas, assim como Bernadette, o filho mais jovem ainda não estava interessado em voltar para a casa do seu pai. Vamos ler aqui em Lucas 15, a partir do versículo 15 também. Olha o que o filho mais jovem fez. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Pode colocar o 16. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Ao invés de voltar, ele tem uma brilhante ideia: vou arrumar emprego por aqui mesmo e vou ficar por aqui. Só que a situação era de fome em toda a cidade. É obviamente que ele seria explorado por alguém ali. Obviamente que ele trabalharia muito e não ganharia quase nada.
Eu não sei se você está entendendo, mas à medida que ele decide se manter no mesmo lugar onde ele está, ele vai se enroscando cada vez mais e mais. Agora ele vai trabalhar arduamente e vai ter alguém ganhando muito às custas dele. Ele não precisava disso, mas é isso que ele decide fazer. Ele poderia voltar para a casa do seu pai, mas ele decide ficar exatamente aonde ele está. Você tem duas decisões, irmão: a de voltar ou a de ficar exatamente como você está agora. E eu ouvi uma frase uma vez, se não me engano foi da Marcela, me dizendo isso, marcou meu coração. O sábio aprende com os seus erros, mas o mais sábio ainda aprende com os erros dos outros. O Espírito Santo está nos convidando para sermos os mais sábios hoje. Aqueles que aprendem olhando para essa história. O Senhor está dizendo: ei, você agora talvez está no momento de fome. Deus criando as situações para fazer você voltar, para fazer você se arrepender. Tome a decisão correta, irmão. Não queira criar birra e permanecer do jeito em que você está. Cutuca assim de cotovelo quem está perto de você, porque se ele estiver dormindo por causa do calor, ele já dá uma acordada. Cutuca ele aí, por favor, e fala: ei, para de fazer birra. Não, mas fala como se alguém estivesse brigando com ele, porque irmão pode brigar com o irmão. Fala: para de fazer birra. Tome a decisão correta. Tome a decisão certa. Tome a decisão de arrependimento, de mudar de rota, de se colocar na brecha de Deus, irmão. Que caminho perigoso é esse que nós insistimos em manter? Que caminho perigoso é esse? O Espírito Santo gritando em nós, dizendo: olha, eu coloco fome, eu te amarro, eu fecho porta, eu coloco situação difícil, eu coloco enfermidade, e mesmo assim você não se arrepende. O Senhor cercando a gente de toda forma. E se for preciso, a corda vai apertar um pouco mais. Se for preciso, a corda vai apertar um pouco mais. Porque é interesse do Senhor que você chegue ao arrependimento. É interesse do Senhor que você cresça e amadureça. É interesse do Senhor pegar na tua mão e te afogar nas águas de amor dEle, e te levar a um nível mais profundo com Ele. Houve fome, Ele quis trabalhar. Abre para mim, por favor, Edinho, Jeremias 2:5, na ARA, por favor. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E eu pergunto para vocês, olhando para essa história, que injustiça esse filho encontrou no pai para ir tão longe em rebeldia dele, para se manter tão comprometido em estar afastado. Que injustiça encontramos no Senhor, irmãos, para ouvir a voz dele de amor nos chamando para mais perto e ainda assim não correspondermos. Que injustiça nós temos achado no Senhor, irmãos. Que falta Ele tem feito para nós. No que Ele tem faltado a nós. Vamos avançar um pouquinho aqui na história da Bernadette. Ela está lembrando da comida que tinha na casa do bom pastor. De repente, uma forte chuva começou a cair. Mesmo ainda se sentindo um pouco mal, Bernadette não queria desistir do passeio.
Mas Ana lhe avisou: precisamos achar rápido um abrigo, antes que fiquemos completamente encharcados pela tempestade. Lá do alto, Eliseu conseguiu encontrar uma caverna para lhes proteger, mas os amigos já estavam totalmente ensopados. Com muito frio em seus pelinhos, Bernadette se lembrou do abrigo de madeira quentinho que o bom pastor havia construído para as ovelhas lá do pasto. Quando a chuva passou e eles saíram pela floresta, um lobo muito suspeito se aproximou do trio. Aqui eu vou fazer a mesma voz que eu faço lendo para o Micael. Olá, pessoal. Meu nome é Lobão. Chegou em meus ouvidos a história de uma ovelha que decidiu explorar a floresta. Sim, sou eu, respondeu Bernadette. Sabia que há um lugar secreto muito divertido aqui perto? Eu posso te levar lá, se você quiser, convidou o lobo. Ao perceber as más intenções de Lobão, o pássaro Eliseu chamou a ovelha de canto e, como um bom conselheiro, lhe disse: eu conheço bem esta floresta e sei que o Lobão não é confiável. Minha cara ovelhinha, me escute, já passou da hora de você voltar para casa. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está próxima a você, por favor, e desse um sorriso para ela. Isso, não dá. Talvez está com pão aí no dente, talvez está meio amarelado, mas tudo bem. Fala assim para ela: olha, quando eu for Bernadette, fala, quando eu for Bernadette, eu sei que você será Ana ou Eliseu. Quando eu for Bernadette, eu sei que você será Ana ou Eliseu. Graças a Deus nós vivemos em comunidade, irmãos. Porque quando um cai na lama, dois vêm e jogam o galho e falam: não, nós vamos te puxar de volta. Irmãos, Eliseu e Ana são aqueles típicos irmãos chatos que ficam dizendo: Bernadette, volta, Bernadette, já passou da hora, Bernadette, para que tá feio, Bernadette, pelo amor de Deus, você já é grande, você já é um homem barbado, uma mulher barbada. Mulher barbada não. Entendeu? Já passou da hora de voltar para casa, Bernadette. Já passou da hora. Vamos ler aqui um dos momentos mais importantes aqui dessa história. Lucas 15:17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vamos pegar só essa primeira parte aqui, ó. Então, caindo em si. Tomara Deus que hoje seja o dia em que eu e você caímos em si, meus irmãos. Que nós abandonemos esse comportamento e esse orgulho que nos fez chegar tão longe do Pai e que tem minado o nosso relacionamento com Deus. Caia na real. Caia na real. Caia na real. Caia na real, o Senhor está dizendo. Observe a realidade. Ele começou a se lembrar de como eram seus dias na casa do seu pai, e que ali havia fartura de sobra. No versículo 18 ele diz:
Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Com o discurso ensaiado, ele então decidiu voltar. Vamos usar um pouquinho a cabeça aqui, vamos imaginar algumas coisas. Ele saiu cheio de pompa, com bastante dinheiro, com a carruagem cheia na casa do pai. Mas agora ele tinha perdido tudo, passou necessidade, virou o cuidador de porcos e está voltando para a casa do pai. Olha como ele saiu e como ele está retornando. E eu aqui hoje, pensando nesse caminho de volta, ele repetindo para si mesmo um discurso. Não, porque quando eu chegar lá eu vou dizer para o pai: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita pelo menos como um dos teus trabalhadores. Aí dormia outro dia de viagem. Quando eu chegar lá eu vou dizer para o pai: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores. Lembra que ele morava num país distante? A viagem era longa. E eu comecei a pensar nos dilemas, enquanto ele reforçava para si mesmo esse discurso. No primeiro dia de estrada, ele está dizendo: eu vou voltar para a casa do pai. Ainda que ele não me aceite como filho, eu quero voltar para lá. No segundo, no terceiro, no quarto dia, ele começa a se lembrar de tudo que ele fez. E aqui, obviamente, irmãos, que a imaginação, a Bíblia não fala sobre isso, mas entenda, por favor. Eu imagino ele lidando com os próprios dilemas, com os próprios conflitos e com a culpa de tudo que ele tinha feito. E pensando: será que é uma boa eu chegar na casa do pai? Será que é uma boa eu voltar? Não, mas ele vai pelo menos me aceitar como trabalhador. E o peso da culpa que ele carrega endossa o discurso que ele quer fazer para o pai. Ele não quer mais ser filho. Ele quer ser aceito como pelo menos um trabalhador, um empregado daquela casa. E talvez você está aqui se esforçando ano após ano para se colocar no lugar que Deus tem nos chamado. Talvez você está aqui chegando nesse momento de cansaço, dizendo: Senhor, eu tenho tentado, mas parece que eu nunca consigo alcançar. E é nessa hora que o diabo, como a Cris bem falou aqui, que está ao nosso derredor como um leão, começa a falar: você que não tem maturidade, vai pro culto hoje mesmo? Ficou de birrinha com a esposa a semana inteira? Você que não tem maturidade, respondendo a sua mãe e seu pai a semana inteira, brigando em pé de guerra, aí vai pra igreja no domingo querendo maturidade. E todas essas acusações nos fazem ter um discurso parecido com o desse filho pródigo. Ainda que eu não seja filho mais, que eu seja pelo menos como um empregado. Porque alguém que cai em si, irmãos, alguém que pelo Espírito Santo é convencido do seu pecado, também é atacado muitas vezes pelo adversário das nossas almas. E ele começa a dizer: olha tudo que você fez, olha bem quem você é, eu sei quem você é, eu sei a verdade do seu coração, você pegou toda a sua herança e gastou. Aí a gente começa a pensar assim: não, eu não vou sair da igreja, mas também não conta comigo para mais nada, porque eu não sou digno disso. Não, eu não vou sair da igreja. Irmãos, aqui é confissão de pecado pessoal. Eu não vou sair da igreja,
mas pregar misericórdia, eu não sou digno disso. É uma tamanha responsabilidade. Não, eu não vou sair da igreja, mas para o ministério de louvor eu não posso mais ficar, porque meu Deus do céu, olha o que eu fiz, olha o que eu pensei, olha como eu me comportei. É o mesmo discurso do filho pródigo. Pai, me aceita como pelo menos um empregado. Eu quero estar na tua casa, mas eu sei que eu não sou mais digno de estar como filho. Vamos ler o versículo 17? É 17 que eu parei? Não, 18. Pode passar para o 19, então. Tudo bem para o 20. Levantando-se foi para o pai. Essa aqui, irmãos, é aquela cena que, se isso fosse um filme, eles iam colocar no recorte, sabe? Pra gente criar curiosidade e falar, não, eu preciso no cinema ver o que foi que aconteceu. É essa cena aqui, ó, presta atenção. Levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Na NVT, acho que ele vai dizer cheio de compaixão, se eu não me engano. Cheio de compaixão. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Presta atenção, irmãos. Vamos lembrar? Ele no caminho, todo dia de viagem, reforçando o discurso. Quando eu chegar para o meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Todo aquele discurso. Quando o pai o viu de longe, ele saiu correndo, cheio de compaixão. O abraçou e o beijou. E o filho, pronto com o discurso, falou para ele, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita pelo menos como um dos empregados. E é engraçado o comportamento do pai, né? Cheio de compaixão, cheio de graça e misericórdia, está o Senhor insistindo em nós, nos moldando para que alcancemos a maturidade. Está quebrando a cabeça lá fora. Estava até onde insistir em permanecer nessa vidinha sem nada. Mas quando o filho decide voltar, o pai está cheio de compaixão à sua espera. Enquanto, irmãos, pela estrada estava o inimigo e ele dizendo, mas olha tudo que eu fiz, eu nunca vou amadurecer, eu nunca vou ser isso que a Cris está falando tanto, que o pastor está falando tanto. Mas o Senhor está dizendo, ei, no caminho da maturidade, nós temos a compaixão, a misericórdia, a graça e o favor do Senhor sobre nós. Se você decidir se voltar ao Senhor hoje, Ele está cheio de compaixão por mim, por você. Tiago 4,8 na NVT vai dizer, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E o versículo 10 vai dizer, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mesmo com o discurso todo pronto, olha a atitude do pai, versículo 22. Estou quase acabando, irmãos. Versículo 22 vai dizer assim, o pai, no entanto, disse aos seus servos, o pai acabou de ouvir o discurso, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É como se o pai desse de ombro com o discurso dos filhos, do filho dele. Mesmo após todos os erros, o pai ainda o vê como filho.
Aquele disse aqui no começo da ministração do louvor. Não é sobre a nossa dignidade. Não é sobre os nossos merecimentos ou os nossos méritos, não. Você não vai alcançar maturidade porque você é bom. Você não vai alcançar maturidade não porque você é esforçado, não. Você vai alcançar maturidade por causa dos méritos de Cristo, por causa da compaixão de um Pai amoroso, por causa do coração dele sobre você. É por isso que você vai alcançar maturidade, desde que você não desista no meio da caminhada. Ele diz assim: meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Mas se a gente vai olhar o contexto, quem deveria estar morto, na visão do filho, era o pai. Porque o filho que pediu a herança, não é? O filho falou para o pai: ó, estou te matando antes da hora, porque eu quero minha herança, estou indo embora. Mas o pai fala: este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas não é o filho que voltou. O pai não foi lá no país que ele estava, achou ele cruzando uma rua e falou: meu filho está ali, ó, vou atrás dele. Não foi. Então essa fala do pai, de o filho estava morto e ele viveu, estava perdido e foi achado, começou a me intrigar. Eu falei: Senhor, que engraçado, né? E aí o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. Ao pedir a sua herança imatura e arrogante, o filho estava caminhando rumo à sua própria morte. Porque o homem moderno chama de independência ou liberdade o que na verdade é escravidão ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Estudo da Selva de quinta. Quem não foi, semana que vem tem, viu? Tá? Dá tempo, não foi nessa, mas semana que vem tem. E é o mesmo tema ainda. Até dá tempo. Quem sabe o irmão que você for na casa tem misericórdia, faz uma revisão antes e coloca depois da segunda parte, né? Aí isso já fica craque. Ele estava perdido em si mesmo, perdido na sua imaturidade, perdido no seu ego, perdido na sua insensatez, perdido na sua angústia, perdido na sua saudade do Pai, perdido pelo peso da culpa e de tudo que ele havia feito. Mas ele foi achado. Foi achado pela razão, foi achado pela realidade, foi achado pela verdade. Se for preciso o Senhor permitir que você chegue tão longe, tão fundo do poço, para que você seja achado pelo esclarecimento do Espírito Santo, Ele o fará. Aqui, este filho pôde verdadeiramente conhecer o Pai. Pôde ver qual era o relacionamento que o pai gostaria de ter com ele. Em seu arrependimento, ele pôde ver que sua relação agora seria o que nunca tinha sido antes. Uma relação madura. E o Senhor tem isso para nós. O ano da maturidade é o chamado do Pai, para que nós possamos o ver de uma forma como nunca o vimos antes. E não porque Ele não quisesse se mostrar a nós, irmãos. Não. Mas porque a gente não estava pronto para ver. E é isso que o Senhor quer fazer em nós esse ano. Para fechar aqui, vamos falar somente do irmão mais velho, porque tem algo em comum entre os dois. O irmão mais velho estava trabalhando no campo, quando voltou, ouviu o som da festa, e perguntando para um dos servos o que estava acontecendo, ele falou: olha, o seu irmão mais novo voltou, e o seu pai mandou matar um novilho gordo, colocou roupas nele, sandália, anel, e está fazendo a maior festa. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Coloca aqui Lucas 15, 29, por favor, Edinho. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. O 30. Mas quando esse teu filho volta,
Depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? Irmãos, olha que engraçado. A fama do filho mais novo, o que ele estava fazendo num país distante, tinha chegado até a casa do pai, né? Porque o irmão mais velho aqui sabia o que ele estava fazendo. Tanto que ele tem dura. Ele fala, esse teu filho, que estava gastando dinheiro, com meretrizes, jogando tudo fora, e o Senhor matou o meu filho. Eu tenho de servir aqui como um escravo todos esses anos. Nunca me recusei a obedecer uma ordem sua. Vamos para o 31. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Todos esses anos, e esse filho ainda não conhecia quem era o pai. Ambos ainda não entendiam a profundidade do relacionamento com o pai. O caminho para a maturidade está em crermos e vivermos na verdade do que Cristo já conquistou para nós. Tudo que era do pai, já era do filho. Mas todos esses anos, ele ainda vivia como se isso não fosse dele. E talvez você conheça alguém assim, ou você se comporta assim. Foi necessária a volta do filho mais novo, a indignação dele, para que o pai pudesse abrir os seus olhos e ele pudesse ver que tudo que ele já tinha era dele. E aí o Senhor ministrou uma coisa no meu coração. No ano da maturidade, Deus vai permitir que muitos filhos jovens, ainda imaturos, cresçam para revelar a dureza do coração de alguns filhos velhos que precisam entender quem já são no Senhor. Que a sua indignação não te pare na porta e nem te impeça de celebrar o arrependimento, o crescimento e o amadurecimento de quem você está acostumado a ver somente dando trabalho. Entra para a festa. Entra para a festa. Quando você vê aquele irmão que está dando bastante trabalho, começando a crescer e a florescer no Senhor, porque isso vai acontecer aqui nessa casa, irmãos. Talvez você está desacreditado, porque é tanto problema, é tanta coisa. Talvez você esteja desacreditado. Deixa eu contar uma palavra de esperança no seu coração. Os filhos que hoje estão dando trabalho irão amadurecer e florescer no Senhor. E quando esse tempo chegar, não fique parado na porta. E quando esse tempo chegar, não fique parado na porta como quem diz, nossa, mas esse irmão só dava trabalho, agora está querendo servir. Nossa, mas esse irmão era assim, assim, assado, agora quer participar da mordomia. Nossa, mas esse irmão era assim, assim, assado, mulher assim, assim, assado, mas o Senhor chamou ele, o Senhor vai despertar o coração dele. Se coloque em pé aí, por favor. Chegou agora. Lembra da Bernadette com o lobão? Vamos lembrar aqui o que Eliseu falou para ela rapidamente? Ao perceber as más intenções de Lobão, o pássaro Eliseu chamou a ovelha de canto e, como um bom conselheiro, lhe disse: eu conheço bem esta floresta e sei que o lobão não é confiável. Minha cara ovelhinha, escute, já passou da hora de você voltar para casa. Com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, Bernadette desabafou: eu estou com muita saudade de casa e do bom pastor, mas tenho vergonha de voltar. Ele deve estar bravo comigo, pois eu não confiei nele.
e não obedeci. Eu estou com muita saudade de casa e do bom pastor, mas tenho vergonha de voltar. E talvez você está pensando que essa história aqui é só para alguém que está afastado, né, irmão? De repente, nesse momento, um som de passos firmes se aproximando ressoou por ali. Assustado, Lobão fugiu rapidamente, enquanto Ana e Bernadette se esconderam atrás de um arbusto. Imagina o som dos passos passando pela floresta. Tum, 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 tum. Felizmente, o barulho vinha do bom pastor, que procurava Bernadette pela floresta. Ao vê-lo, ela sai correndo em sua direção e é recebida com um forte abraço amoroso. Me perdoe, bom pastor, disse a ovelhinha envergonhada. Eu sei que errei ao desrespeitar os limites da cerca. Agora eu compreendo por que você a construiu. Com um sorriso singelo, o bom pastor lhe respondeu. Que bom que você entendeu, Bernadette. Nós sentimos a sua falta no pasto. Estou muito feliz por finalmente te encontrar. Vamos para casa? O bom pastor também convidou Ana e Eliseu para conhecer o pasto. Chegando lá, Bernadette foi recebida com uma grande festa. Todos estavam muito contentes por ela ter retornado em segurança. A ovelhinha estava radiante por estar novamente em casa. Agora ela tinha certeza que a cerca estava ali para o seu bem e que não havia lugar melhor no mundo para estar senão ali, segura, protegida e amada pelo bom pastor. Imagina os dias seguintes, né? Quando a gente chega no céu, se eu não lembrar, vocês lembram de pedir a segunda temporada da série pro filho pródigo? E falar, ele viu, conta pra gente como é que foi depois. Não, um dia depois da festa, como é que foi? Quando você andava pela cidade, de novo, com o seu pai, do seu lado, e as pessoas começavam a olhar e falavam, nossa, mas não é esse filho que foi embora? Nossa, mas não é esse filho assim, assim, assado. Conta pra gente como é que foi o depois do desenrolar dessa história. Eu me pego imaginando, irmãos, ele andando com o pai pela cidade, as pessoas se entreolhando e dizendo, irmãos, mas não é ele. Não era aquele ali. E o pai dizendo para todo mundo, este filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Este filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento nesta tarde, em nome de Jesus. Que quando você cair, você vai se lembrar de quem você é no Senhor. Nós já fomos justificados, não por causa das nossas obras, mas por causa do que Cristo fez na cruz. Eu descobri uma coisa interessante. Alguns estudiosos vão dizer que o pai corre para abraçar o filho no momento da volta intencionalmente, porque no Oriente Médio, para um velho, um senhor de idade sair correndo era sinal de humilhação. Então ele sai correndo e os servos olhando da casa para entender o que está acontecendo, né? Imagina comigo, um senhor de idade vê o filho de longe, sai correndo até ele, os servos sem entender o que está acontecendo, de repente alguém fala, nossa, parece com um filho mais novo. Será? Mas está tão sujo. Parece com um filho mais novo. Será? Nossa, mas está tão diferente. E outro ponto interessante é, pelo desrespeito do pai, na cultura do Oriente Médio, os servos tinham permissão para impedir que o filho mais novo entrasse dentro da casa, porque ele desonrou o seu pai. Os servos poderiam bater nele antes dele entrar na casa e dizer, aqui você não entra mais, porque você desonrou o seu pai. Então o pai,
a postura de sair correndo até Ele, toma a humilhação para si mesmo. O pai, ao abraçá-lo e voltar com ele para casa, está dizendo para todos que poderiam impedir ele de entrar: eu o perdoei, eu tomo a humilhação dele sobre mim. Assim como Cristo tomou a nossa humilhação sobre si mesmo, assim como Cristo tomou as nossas dores e as nossas feridas sobre si mesmo, para que você estivesse aqui hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, tudo que você está passando, que você ainda vai passar, são, irmãos, os caminhos que o Senhor te colocou, para que você chegue até onde Ele quer que você chegue. Em nome de Jesus, junta com alguém que está perto de você para a gente orar. Aí se você ficar sozinho, você corre atrás de alguém para orar com você. Isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele tomou a sua humilhação sobre si mesmo. Ele corre até o teu caminho hoje. Ele vai ao teu encontro. Ah, mas meu irmão me convidou. Foi Ele quem te trouxe nessa tarde de hoje. É Ele quem te coloca novas vestes. O Senhor trouxe pessoas aqui nessa tarde de hoje para dar um fortalecimento, de dizer: olha, você não vai parar no meio do caminho. Você não vai parar no meio do caminho. O Senhor ainda é a tua força e a tua fortaleza. Em nome de Jesus, feche os teus olhos para a gente orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e tudo que o Senhor tem falado a esta casa, Senhor. Espírito Santo, nós louvamos ao Teu nome por causa da Tua insistência sobre nós. Nós louvamos ao Senhor por causa, Senhor, da Tua insistência sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que assim como esse filho mais novo, Senhor, nós possamos cair na real, Senhor, ouvindo a Tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Deus, não mais enrascado, Senhor, não mais insistindo, Senhor, em manter essa postura, Senhor, de birra, egocêntrica, Senhor, essa postura que nos mantém longe do Senhor, que tem minado o nosso relacionamento com o Senhor, ou o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, faz-nos cair em nós mesmos nessa tarde de hoje, nos leva para o lugar do arrependimento, Senhor, nos leva para o lugar do arrependimento, Senhor, porque neste lugar o Senhor toma a nossa humilhação sobre si. Neste lugar, Senhor, o Senhor nos traz redenção. Neste lugar, Senhor, o Senhor nos dá vestes novas. Neste lugar, Senhor, o Senhor coloca um anel sobre os nossos dedos. Neste lugar, Senhor, o Senhor restaura a nossa identidade como filhos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, quebra todo discurso mentiroso, Senhor. Todo discurso mentiroso agora, em nome de Jesus. Todo discurso mentiroso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, todo discurso de eu vou permanecer, mas eu não vou me comprometer, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos coloca no lugar certo, Pai. Nos coloca no lugar certo para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero te falar uma última coisa, irmão. Se ainda com a pessoa que você estiver aí do lado, que em nome de Jesus você não cai na mentira de eu vou permanecer, mas não vou me comprometer.
Irmãos, que em nome de Jesus você não caia nessa mentira de eu vou permanecer, mas não vou me comprometer. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos convida a cair em nós mesmos nessa parte, porque no lugar do arrependimento há redenção, há vestes novas, há um anel sobre o seu dedo e a restauração da identidade de quem você já é, filho de Deus, comprado por bom e alto preço, comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E para você que talvez não se vê como um irmão mais novo, para você que pela misericórdia do Senhor já caminhou um pouco mais nesse caminho de maturidade, que ao invés de ser como o irmão mais velho, você seja como a Ana e o Eliseu, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Com o amor que Cristo nos amou, amemos uns aos outros. Até aquilo que ainda faz bastante bem. Até as Bernadettes, irmão. Porque até ontem você era Bernadette. E aí Deus usou uma Ana e um Eliseu para te tirar de tantos buracos, não foi? E tem muitas situações que eu e você ainda não amadurecemos e nós seremos Bernadettes. E aí Deus vai mandar Ana e Eliseu para nos tirar do buraco outra vez. Cris, você pode vir aqui rapidinho, por favor? Em nome de Jesus. Os personagens dessa história representam também a Trindade, né? O bom pastor, a Ana e o Eliseu como Espírito Santo. Mas ele também nos traz a importância de irmãos que estão nos tirando ali da lama, que estão insistindo em nós. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Isso não é bajulação. Mas aqui nós temos Ana e nós temos Eliseu. Dois amigos dispostos a fazer todo um rebanho de Bernadettes voltar para o pasto. E olha que a Bernadette ela é bem insistente. Porque a Ana e o Eliseu ficam falando para ela: Bernadette, volta! Volta, Bernadette! Bernadette, se compromete de novo! Bernadette, por que você parou de fazer isso? Parafraseando aqui para os nossos dias, né? A Ana e o Eliseu às vezes mandam as mensagens. Aí a Bernadette do lado de cá fala: ah, não, mensagem do Dé. Ah, não, mensagem da Cris. Oh, irmãos, como diz o título do livro, é para o meu bem. É para o meu bem, para o seu bem. Que em nome de Jesus você entenda isso. A insistência é que nós temos a figura, claro, da autoridade da igreja, mas eu sei que tem outras Anas e outros Eliseus espalhados por aqui que têm insistido em você voltar para este lugar. Escuta a voz do Senhor, irmãos. Escuta a voz do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a mão de vocês. Eu queria orar por vocês junto com a igreja. Em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a mão de vocês. Que o Senhor dê ânimo a vocês e a família de vocês. Em nome de Jesus. Porque o Senhor vê. Não é só o Dé, só a Cris. Não. Os meninos também têm doado a vida neste lugar. Os meninos também têm gastado a vida aqui neste lugar, nos servindo os outros jovens para a glória do Senhor. Obrigado por ser Ana e por ser Eliseu nas nossas vidas.
Obrigado por nos arrancar de tantos poços de lama. Obrigado por insistir em nós, vamos, olha, é hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar. E em nome de Jesus, tenha discernimento nesse momento aqui, irmãos, para não achar que isso é bajulação, pelo amor de Deus. O Senhor, em seu amor e em sua bondade, confiou as nossas vidas a este homem, a esta mulher, que prestarão contas diante do Senhor sobre nós. E tem usado a vida deles e de outras lideranças aqui para falar: volta, Bernadette, volta, Bernadette. O Senhor tem promessas sobre você, o Senhor tem um chamado sobre a sua casa, o Senhor tem um chamado sobre a sua família. Em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito a essa igreja. O Senhor quer nos levantar em maturidade para nos levar a lugares ainda mais profundos. Ouça isso. Eu queria convidar um casal de presbíteros para orar por eles. Pode ser o Kelly e a Nancy, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E de mão aí com teu irmão, ou de braço aí com teu irmão. Você vai dizer para ele: nós não vamos só permanecer. Deixa eu falar a primeira frase, depois você entende se você quer falar, né? Vamos aí. Ó, o que a gente vai dizer para o nosso irmão é o seguinte: é um compromisso selado diante do Senhor, tá bom? Nós vamos dizer: nós não vamos só permanecer, nós vamos nos comprometer. Tá bom? Então pensa aí se você vai falar, tá? E se o irmão do seu lado ficar quieto, não julga ele. Vai chegar a hora, em nome de Jesus, né? Intercede, dá um beliscão, em nome de Jesus. Fala bem: nós não vamos só permanecer. Fala mais alto: nós não vamos só permanecer. Nós não vamos só permanecer. Nós vamos nos comprometer. Nós vamos nos comprometer com a causa do Senhor que é compartilhada sobre este lugar, com um projeto que não é pessoal, como já foi dito aqui, mas com um projeto do Senhor sobre nós neste lugar. Nós vamos nos